Novo Testamento, lição de número 30. Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. É uma alegria muito grande poder estar mais uma vez com você para o programa Encontro com a Palavra. Esse estudo da Palavra de Deus, tenho certeza que aqueles que têm acompanhado o programa já aprenderam bastante. Agora estamos estudando o capítulo 13 do Evangelho de João. Neste capítulo, Jesus encerrou seu ministério de 3 anos organizando mais um retiro. No primeiro retiro, ele pregou o Sermão da Montanha. O do último retiro chamamos de Sermão da Última Ceia. Preste bem atenção na mensagem deste último retiro. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Infelizmente não temos tempo de estudar todos os capítulos de João. Por isso preparamos uma abordagem diferente para esse estudo. Vocês se lembram qual é? Em cada capítulo buscamos respostas para 3 perguntas. Quem é Jesus? O que é fé? E o que é vida? Em cada um dos 21 capítulos deste Evangelho você encontrará a resposta para essas perguntas. Esta foi a abordagem que adotamos para estudar o Evangelho de João. No final do capítulo 12, Jesus encerrou seus 3 anos de ministério. Em todo o livro, lemos várias vezes as frases: minha hora ainda não chegou, ou a sua hora não havia chegado. Os judeus tinham tentado apedrejar Jesus, mas não tinham conseguido, porque sua hora ainda não havia chegado. Mas no capítulo 12 lemos uma frase marcante. Eu vim exatamente para isto, para esta hora. Jesus estava se referindo à hora da sua morte. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Eu vim exatamente para isto, para esta hora. E o que ele diz a Deus é: Pai, glorifica o teu nome. E uma voz do céu disse: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Foi nesse contexto que Jesus encerrou seu ministério. Jesus disse que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. A oração do capítulo 12 é a oração de Jesus diante da cruz. Pai, glorifique o seu nome e pode me mandar a conta. Pode fazer o que quiser para que seu nome seja glorificado. E o Pai respondeu: eu já fiz muitas coisas através de você, mas ainda vou fazer mais. Jesus dá uma grande lição sobre sacrificar a própria vida para que realmente tenhamos vida. No capítulo 13 até o 16, Jesus se isola com os 12 apóstolos. Seu ministério tinha acabado, aquelas eram suas últimas horas antes da crucificação e ele queria passá-las com os 12 discípulos. Foi nessa reunião fechada que Jesus fez o sermão da última ceia. Esse sermão de Jesus foi o mais longo, estendendo-se dos capítulos 13 ao 16, mas não foi um discurso, e sim um diálogo entre Jesus e os apóstolos. No final do capítulo 13 e na primeira parte do capítulo 14, os apóstolos fizeram perguntas a Jesus da mesma forma que tinham feito no Sermão do Monte das Oliveiras. Bem no meio desse diálogo da última ceia, os apóstolos perguntaram a Jesus: Senhor, para onde vais? Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Eles também perguntaram: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Os apóstolos fizeram muitas perguntas para Jesus, e ao respondê-las, Jesus deu o sermão que hoje chamamos de Sermão da Última Ceia.
Vocês estão lembrados do primeiro retiro cristão? Jesus começou seu ministério com um retiro. Esse retiro é conhecido como Sermão da Montanha e pode ser encontrado nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. É interessante notar que, no final do seu ministério, Jesus também tem optado por realizar mais um retiro. Não sabemos quantas pessoas compareceram ao primeiro retiro, talvez até uma centena ou mais. Mas no final desse retiro, com certeza, 12 saíram de lá, convictos de sua fé em Jesus e comprometidos com ele. Mas no último retiro, Jesus fez um convite, e aparentemente para apenas 12 homens. Jesus tinha passado os 3 anos do seu ministério com aqueles 12 homens. Sempre que Jesus falou para multidões ou em particular com algumas pessoas, os apóstolos estavam lá. Ele os ensinou e os treinou. No final destes 3 anos andando junto com eles, Jesus compartilhou seus últimos pensamentos. Logo, o apóstolo que o trairia saiu, e sobraram apenas 11. Portanto, durante a maior parte deste diálogo, havia apenas 11 pessoas com Jesus. Jesus inicia seu último retiro com um ato simbólico. Ele tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura, coisa que só os escravos faziam. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos apóstolos. Isto está registrado na Bíblia. Começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Jesus estava lavando os pés de todos os apóstolos. Pedro deveria ser o 5º ou o 6º da fila. Mas quando chegou a vez dele, Pedro diz: Senhor, vais lavar os meus pés? Jesus poderia ter dito: o que você acha? Eu já lavei de todos os outros da fila e depois de você ainda tem mais gente. Jesus devia ser paciente com Pedro e não responderia desta maneira. Ele disse: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, você entenderá, Pedro. Tenho lido este versículo em alguns cultos fúnebres. E ele tem servido de consolo para aqueles que perderam seus queridos. Mas parece que Pedro não entendeu a mensagem e disse: Não, nunca lavarás os meus pés. Eu gosto disso em Pedro. Ele estava sempre dizendo para Jesus o que ele deveria fazer. E Jesus respondeu dizendo: Bom, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Quando Pedro ouviu isso, foi logo falando que o Senhor deveria fazer outra vez. Então, Senhor, não apenas lave os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Outra vez, Jesus responde com paciência e sabedoria. Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Este era um costume da época. Quando alguém vinha à sua casa para jantar, você deveria lavar os pés dela. Era um costume comum naquela época, e serviu como ilustração de Jesus. O que Jesus estava dizendo a Pedro era: Pedro, quando você nasce de novo e toma o banho da regeneração, você continua tendo de viver neste mundo. E quando você anda por este mundo, seus pés ficam sujos. Quando isto acontece, você não precisa nascer de novo, só tem de lavar os pés. Depois que Jesus terminou de lavar os pés dos apóstolos, lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Creio que esta pergunta tenha sido respondida no primeiro versículo do capítulo 13. Jesus deixaria o mundo e iria para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus e os apóstolos tinham estado juntos durante 3 anos. Nesses 3 anos, Jesus os amou. Ele os amou nas pequenas coisas e de muitas maneiras. Depois de terem essa convivência com Jesus, todos tinham convicção do amor de Jesus por eles. Quando Jesus lavou os pés daqueles homens, ele os amou. E aquela era apenas mais uma maneira de mostrar o amor dele pelos apóstolos. Depois disso, Jesus fez a seguinte aplicação: Vocês me chamam Mestre e Senhor, e com razão, pois eu o sou. Agora Jesus dispara uma bomba neles. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dou o exemplo para que façam como eu fiz. E acrescentou: Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Tente imaginar o que esse mandamento significou para aqueles homens naquela ceia, ali, um de frente para o outro.
Já vimos que cada apóstolo era diferente dos outros. Eles não tinham nada em comum. Todos tinham encontrado um homem chamado Jesus, que os amava e que, em troca, eles também o amavam. Mas eu não acho que eles achassem que tinham que amar uns aos outros. Pensem como eles eram diferentes. Mateus, o publicano, considerado um traidor e coletor de impostos que trabalhava para Roma. Simão, chamado Zelote, um revolucionário guerrilheiro, membro de um grupo de resistência contra Roma. O que esses dois homens tinham em comum? Fico imaginando os olhos deles se cruzando quando Jesus disse que deveriam amar uns aos outros. Imagine Simão perguntando, eu ter que amar esse sujeito aí e lavar os pés dele? O Senhor deve estar brincando, não é? Era exatamente isso que Jesus estava dizendo. Jesus sabia que quando o mundo ouvisse que um zelote lavava os pés de um publicano, todos saberiam que havia alguma coisa diferente no meio deles. Quando o mundo os visse amando uns aos outros, saberia que eles eram discípulos de Jesus. Neste evangelho, João ensinou 3 credenciais que um discípulo deve ter. Jesus afirmou no capítulo 8, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Portanto, um discípulo é alguém que se mantém na palavra de Deus. No capítulo 13, Jesus disse, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. E no capítulo 15, Jesus disse, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Estas eram as credenciais de um discípulo de acordo com o Evangelho de João. Permanecer na palavra, amar uns aos outros e produzir frutos. Minha esposa e eu aprendemos muito criando nossas 3 filhas e 2 filhos. Da leitura de vários livros aprendemos que é bom para as crianças presenciarem demonstrações de carinho entre os seus pais. Um dia, à mesa do café, depois que beijei minha esposa, minha filha, que estava se preparando para sair para a escola, disse, é isso que vocês fazem enquanto a gente não está em casa, né? Isso é bom para os filhos. Hoje minha filha já é adulta, mas o que ela viu em nossa casa ajudou para que ela tivesse uma opinião positiva a respeito do relacionamento entre o homem e a mulher e a respeito de sexo. É com o nosso comportamento em casa, com o relacionamento entre pai e mãe, que mostramos aos nossos filhos como deve ser o relacionamento físico entre o homem e a mulher. Jesus, nesse último retiro espiritual, estava dizendo algo parecido aos seus discípulos. Como vocês vão transmitir ao mundo a mensagem do amor? Vocês devem amar uns aos outros, e o mundo todo saberá que vocês são meus discípulos. Mais tarde, durante a perseguição da igreja, multidões se reuniam no Coliseu em Roma para o espetáculo grotesco da matança de cristãos. Muitos incrédulos, de acordo com registros históricos, ficavam impressionados com o comportamento amoroso dos cristãos, mesmo diante de uma morte tão cruel. Aquilo era a essência do ensino de amor que Jesus ensinou no último retiro espiritual. O capítulo 14 de João até parece que foi um sermão fúnebre de Jesus, por sua própria morte. Hoje, com todos os recursos técnicos de que dispomos, eu poderia pensar em alguma coisa parecida para o meu enterro. Imaginem todos os meus amigos e familiares reunidos para o meu velório. E quem dirigiria a cerimônia, hein? Eu mesmo. Seria minha última chance de pregar o Evangelho. E existem tantos equipamentos eletrônicos, que poderiam fazer com que eu deixasse a mensagem gravada, por exemplo. Bom, mas foi alguma coisa parecida que Jesus fez no capítulo 14 de João. Jesus ia morrer crucificado algumas horas depois. Ele sabia e falou para os discípulos, não se perturbe o coração de vocês, na casa de meu pai há muitos aposentos. Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus continuou falando, eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. Jesus estava preparando um lugar e uma pessoa, o Espírito Santo, para que seus discípulos não ficassem sozinhos. Finalmente, Jesus disse aos discípulos que eles não precisavam ficar perturbados por mais um motivo. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Jesus estava lhes dizendo,
Se vocês creem em Deus e em mim, não precisam se perturbar porque existe um lugar, uma pessoa e paz para vocês. Todos os homens que estavam reunidos com Jesus tiveram mortes horríveis. A história conta que João foi jogado no óleo quente, no óleo fervendo, mas não morreu. Então foi exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o livro do Apocalipse. Ele foi o único que teve morte natural, já velho. Todos os outros morreram crucificados de cabeça para baixo, à espada, em cruzes em formato de um X, ou despedaçados por animais ferozes. Apesar de sofrerem mortes cruéis, todos os apóstolos morreram em paz, porque contavam com aquela pessoa quando morreram. Eles criam de todo o coração que havia um lugar para eles e que estariam com Jesus para sempre. No final do capítulo 13, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, para onde vais? E Jesus respondeu: Para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Quando, um pouco mais tarde, Jesus disse: Não se perturbe o coração de vocês, ele ainda estava respondendo à pergunta de Pedro, dizendo que iria morrer e por isso Pedro não poderia segui-lo. Tomé, o questionador, perguntou: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu a Tomé com uma importante declaração: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí Felipe, homem prático de negócios, perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Felipe queria ver resultados. Em resposta, Jesus disse: Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Você não me conhece? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não vê que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que você pedir em meu nome, eu farei. Que palavra boa essa de Jesus, hein? Quando Jesus disse, coisas ainda maiores, ele se referiu a coisas maiores em qualidade e em quantidade também. Porque a partir dali Jesus não estaria limitado a um único corpo, mas a obra de Deus seria realizada em todo o mundo pelo Espírito Santo através de cada um dos seus discípulos. Isso é empolgante. O capítulo 15 relata que depois disso Jesus saiu de dentro da casa em que estavam, foi para o jardim e puxando o galho de uma videira, ele ilustrou o que já tinha dito. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Com essa ilustração, Jesus exortou seus discípulos dizendo que ser frutífero é ser usado para anunciar a palavra de Deus e fazer a obra dele. A seguir, Jesus apresentou 6 razões para os discípulos serem frutíferos. Depois de 3 anos andando juntos, os discípulos já estavam prontos para se formarem no seminário. E naquele discurso de formatura, Jesus falou: Vocês precisam dar frutos, porque aquele que é meu discípulo dá fruto. O que Jesus falou a seguir foi duro. Ouça, não fui eu quem falou, foi ele. Ele diz assim: se alguém não produzir frutos, meu Pai corta, joga fora e queima. É impossível alguém ser discípulo de Jesus e não dar frutos. A segunda exortação de Jesus é: vocês têm de dar frutos porque é assim que o mundo saberá que vocês são meus discípulos. Jesus foi o exemplo máximo de alguém que dá frutos. Uma pessoa através de quem a obra de Deus foi realizada. A história foi marcada pela vida dele, dividida em antes e depois de Cristo. Isso sim é causar impacto, né? Se você diz que é discípulo dele, terá que ter frutos para mostrar.
É através de você que Deus realizará a sua obra e anunciará a sua palavra. Portanto, você tem de ser frutífero. Esta é uma das credenciais dos discípulos de Cristo. A terceira exortação é: você tem que ser frutífero porque desta forma você glorifica o Pai. Em João capítulo 17, versículo 4, Jesus disse: Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Jesus glorificou o Pai, cumprindo toda a obra que Deus lhe tinha confiado. Então, como você glorifica a Deus, hein? Para glorificar a Deus, você tem que ser frutífero. Sua quarta exortação é: você tem de ser frutífero para que sua alegria seja completa. A alegria não despenca dos céus indiscriminadamente para uns e para outros, não. De acordo com a Bíblia, ser frutífero é razão de alegria. Quando Deus usa você para falar sua palavra, ou como um vaso, ou usa você para fazer sua obra, isso traz grande alegria. Que alegria poder saber que você está fazendo não um trabalho sem significado, mas um trabalho que faz sentido e tem grande importância. No início do meu ministério, eu queria trabalhar com o pastor mais velho da minha igreja. Quando entrei para o grupo de pastores, ele me mandou trabalhar a uns 50 quilômetros da nossa igreja e iniciar uma congregação lá. Eu não queria fazer aquilo. Aí ele me mostrou este versículo: cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Ele estava me dizendo que eu estava me alegrando com os frutos dele, e que aquilo não duraria muito. Eu tinha que ter os meus próprios frutos. Sou muito grato a este pastor por esta lição. Era isso que Jesus estava dizendo no Evangelho de João, capítulo 15. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Depois Jesus disse: vocês têm de ser frutíferos porque eu escolhi vocês para serem frutíferos. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Essa palavra, escolhi, implica que Jesus nos colocou estrategicamente onde estamos, assim como um general coloca suas tropas em lugares estratégicos visando um objetivo. Jesus estava dizendo aos discípulos que eles deviam ser frutíferos porque cada um tinha uma posição estratégica onde estavam e tinham que dar frutos. Isso faz com que todo discípulo de Cristo fique empolgado, sabendo que não importa se é um homem de negócios, professor, dona de casa, ou o que quer que seja. Cada discípulo deve ter a convicção de que Jesus o posicionou estrategicamente onde está para dar frutos. Isso é empolgante. Em sua sexta exortação, Jesus diz que temos que ser frutíferos porque Ele é a vinha e nós os ramos. Jesus declara: sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Nesta ilustração, o fruto não cresce na videira, mas na ponta dos galhos, nos ramos. Em João capítulo 15, Jesus é a videira em busca de ramos, de galhos. Jesus está dizendo para você hoje: você quer ser um dos meus ramos? E então, você tem sido frutífero? Pense nisso e até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui.